Esse é o livro Oba. Viagem Espiritual, Felipe. Nossa, Ele tem 60 imagens coloridas, porque a pessoa vendo, por exemplo, uma ilustração, ela descobre o que está rolando. Então, é uma das principais obras do tema no Brasil. Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. São gêmeos, cara. Esse negócio de irmão gêmeo tem alguma coisa a ver também? Dois feinhos, né? Sim. Não, isso aí a gente já mas tem alguma consegue coisa, ver. o mundo espiritual tem alguma coisa em relação a gêmeos? Ou Não. Isso também varia bastante. Pode ser. Gêmeos tem gêmeos que se amam e gêmeos que se odeiam. No caso desse aqui se odeia. Entendeu? Então gêmeos que se odeiam já devia ter uma treta antes e vieram junto para ver se acertava. Ou gêmeos são dois espíritos que têm uma proximidade grande e resolveram vir viver junto. Varia, depende do caso. Tá? Legal, mas veja, gêmeo é o isso. corpo físico, a consciência deles não é gêmea. Cada um é um. Cada um tem um. Agora o Exatamente. corpo. Agora eu tenho uns amigos meus que são gêmeos e eles estavam brigando muito uma época. Aí eu falei para um deles assim: você sabia que como você dividiu o corpo, dividiu o mentor espiritual, segunda, quarta e sexta ele fica com um, terça, quinta e sábado ele fica com o outro. Aí eu falei, domingo ele vai descansar para aguentar vocês na semana. Brincando com ele. Ô, Wagner, sonho lúcido tem alguma coisa a ver também com isso? O sonho lúcido é um sonho que é um estado alterado, como todo sonho, em que a pessoa toma consciência que está sonhando e tenta controlar o sonho. Eu sempre tive isso, de controlar o sonho. Tem um detalhe, você controla o sonho, mas você não sai dele, continua sendo um sonho. Só que com algum grau de controle. Então, quando você está sonhando, primeiro, você não tem noção de tempo. Você não tem noção de espaço, pode reparar. Detalhe, as imagens são intensas, ilusórias, nada para, tudo muda em frações de segundo e as imagens dotadas de alta plasticidade. Você não tem noção de auto-identidade. Por exemplo, eu sou o Felipe, estou sonhando, esquerda é para lá, direita é para cá. Numa saída do corpo, você fala, eu sou o Felipe, direita para lá, esquerda para cá. Você tem deliberação sem o enredo de um sonho. O sonho lúcido não é uma saída do corpo, é um sonho com algum grau de lucidez dentro do sonho. Tá? Muita gente confunde isso com saída do corpo. E para quem consegue controlar o sonho, ele tem uma facilidade para poder fazer a projeção? A pessoa que controla o sonho lúcido, ela tem facilidade com a saída do corpo. Eu super controlo. Porque ela consegue deliberar um pouco mais. Cara, não consigo nem lembrar. Que acontece? Eu sempre sei quando eu tô Mas sonhando. no caso do Felipe é diferente. No caso do Felipe é diferente. Ele tá falando, eu sempre controlo. Como o processo do Felipe é muito rápido, que a gente já falou, há uma necessidade da pessoa estar no controle das coisas, até para organizar. E se tira ele do controle, ele fica sem. Então, até no sonho, ele vai refletir um pouco disso. E o sonho, a falta de controle, tudo muda a revelia, fala, não, peraí. Você tenta, de alguma forma, exercer o controle que você já faz aqui na vigília. Ainda é um sonho lúcido. Agora, o grau de concentração que você tem para tentar controlar um sonho pode ser usado para tentar controlar uma saída do corpo e direcioná-la. Não esquece, galera, se inscreve aí e deixa o like aí no vídeo também, que é importante, ativa o sininho de notificações. Ô Wagner, em relação a esse negócio do sonho lúcido, como na verdade, eu desde moleque sempre tive controle no sonho, do seguinte, saber que estava sonhando, tal. E aí, esses tempos atrás, eu falei, tem umas coisinhas no YouTube, uns sonzinhos que você coloca e põe um fone de ouvido e dorme, e dizem que você dá uma tunada no sonho, né? Não, depende. Já viu alguma coisa assim? Existem... Aí eu coloquei, e aí realmente, meu sonho foi uma coisa muito mais... Sabe o que acontece? Quando você põe um fone de ouvido e tem esses sons, por exemplo, bineurais ou alguma coisa, eles induzem estados alterados de ondas cerebrais. Por isso que você tem uma espécie de lucidez, mas ainda dentro da mente. Você não está fora do corpo. É igual quando você está tendo um sonho, e aí o sonho acaba, você abre os olhos na hora, não houve nenhum hiato, você estava dentro da mente, você não estava fora do corpo. O sonho lúcido é dentro da mente, a experiência fora do corpo é fora do corpo, e aí tua independência, espaço, tempo é totalmente diferente de um sonho lúcido. Mas faz a pergunta, depois eu mando essa. Porque aí eu vou... Eu ia perguntar sobre, quando a gente faz uma projeção astral, eu posso conscientemente influenciar o sonho de uma outra pessoa? É possível, mas não é produtivo, porque você pode sair do corpo e jogar energia na cabeça da pessoa que está dormindo, tentando induzir uma ideia. Se essa ideia interpenetrar dela, pode gerar um sonho a partir dessa ideia, mas com o conteúdo da mente da pessoa. E isso, inclusive, é um dos princípios das obsessões.
uma entidade maldosa durante o sono, projeta uma carga de formas mentais negativas na mente adormecida, as ideias negativas vão criar ideias de pesadelo para deixar a pessoa mal. Eu não estou dizendo que o pesadelo é isso, eu estou dizendo que uma das modalidades é tentar induzir o peso para gerar o pesadelo, porque o pesadelo dispara adrenalina e desgasta a pessoa acorda alterada. Então, a indução mental, ela pode ocorrer inclusive aqui na vigília, quando uma pessoa consente e tenta influenciar mentalmente a outra. Aquela carga vai entrar na outra, mas quando entrar, a pessoa vai agir do jeito dela, mas a partir daquela ideia. Ela não é direta, ela é tipo uma sementinha. Por exemplo, eu tô lendo um livro sobre borboleta, por exemplo, tá? E aí eu lembro de você, Felipe, acho que o Felipe ia gostar desse livro aqui, né? E pensei em você. Você está na sua casa, num momento quieto, e de repente a onda mental do que eu pensei entrou e você lembra de uma borboleta, mas não no sentido de ler um livro de borboleta, mas a ideia da borboleta. Alguma coisa de borboleta. Alguma coisa vai correlacionar e a partir daí sua mente vai revestir daquele jeito. Agora, uma ideia quando é ruim e que a mente da gente acalenta, ela desperta em nós o nosso pior. E aí a gente acaba fazendo besteira. Cara, você falou isso. Falar pro pessoal que tá aí também deixar like no vídeo. Dá um like aí no vídeo, galera. Não custa nada dar um like aí que já ajuda também no engajamento aí. Vamos se esquecer de inscrever também. Não vai, vamos se esquecer, ruim. Falei, não vamos se esquecer. Pelo amor de Deus. A voz dele é bonitinha, né? A voz dele, né? É melhor o outro gêmeo falar, então. A gente chama ele de voz de galinha. Fala aí, voz. Cara, isso acontece bastante comigo com meu irmão. Às vezes eu tô aqui parado, aí eu tô pensando assim, tipo, caramba, olha aquele 43 ali que feio. Aí ele fala a mesma coisa. Eu falo, cara, eu tava pensando no 43, a mesma coisa. Eu tava pensando. Tô brincando. Com gêmeos isso acontece com frequência. Acontece muito, cara. É muito comum com gêmeos esse tipo de inter-relação. Às vezes eu tô no trabalho, ele me manda a pensar em fazer tal coisa. Eu falava, puta, tava pensando nisso agora. Pode acontecer. Com gêmeos é muito comum. Caramba, meu, vocês estão bonitinhos. Isso desde moleque. Que coisa bonita, né, velho? Agora, torce pra um dos dois, por exemplo. Vai que um dos dois arranja um namorado, o cara bigodudo. E aí tá dando um beijo ali, o outro sente o pelinho do bigode do cara batendo aqui. Vai complicar. É melhor não, né? Eu sou muito bem comprometido, tô tranquilo. Então, só se for ele. Mas o perigo é ele, então. Ô, Wagner, e tem como a gente fazer uma projeção astral e se projetar de forma física realmente em outro lugar? Como se fosse e poder conversar com alguém? Não, como se fosse... mais ou menos, mas como se fosse uma... Como é que é? Teleporte. Não, aí é o corpo físico, não é uma projeção. Isso, teoricamente, é possível, embora nunca tenha acontecido, né? O corpo dela some aqui e aparece em outro lugar. Uhum. Isso é um teleporte, é outro fenômeno, não tem a ver com a saída do corpo, não. O que pode acontecer é você ter uma saída, Felipe, e o teu corpo espiritual condensar muito, quase que materializado, e alguém ver. Tá. O teu corpo continua na cama, o corpo físico. O que você perguntou é teleporte. Um corpo some aqui e aparece. Existe historicamente alguns casos assim, que ninguém sabe explicar até hoje como, da pessoa sumir num ponto e aparecer no outro quilômetro de distância. Fenômenos assim de teleporte que a parapsicologia tenta estudar, mas é muito complicado de explicar isso. Tem dois casos aí que eu já ouvi de história. Sim, o primeiro caso é que foi um menino que mora perto de casa, morava ali na Coronel M de Piedade, ali, aquele pessoal ali, dá para o pessoal saber que ele tem energias negativas. E parece que eles estavam fazendo um guerigueri, uma gracinha na internet, tirando um barato de uns caras lá que falava que era satanista. A fita que me contaram foi essa. E aí o cara falou, mano, vocês estão de muita gracinha. Eu vou aparecer aí. Aí os caras, vai aparecer o teu rabo, seu bosta. Aí, de repente, olha só. Parece que ele falou, vai lá na esquina e dá uma olhadinha. Aí, tipo, na esquina, tinha um cara com uma capa preta, assim, na esquina, como se fosse esperando. Aí eles, entrou pra casa correndo, sabe? Aí falou, puta, azedou, fudeu. Aí os caras, ele falou, não, beleza, não é só isso. Você não tem um quartinho de tinta aí na casa? Que a casa era tinha na frente um salão de cabeleireiro. Aí falou, tem um quartinho de tinta de cabelo. Aí ele falou, entra lá. Aí no que eles entraram assim, falou que todas as tintas veio pra baixo, mano. Então, isso tem várias possibilidades, tá? Na esquina ali do Rodovalho. Primeiro, um dos caras lá se projetou e apareceu e criou um efeito físico. Segundo, que é o mais provável, uma entidade
desse grupo de cara pesado se condensou lá para fazer isso. Então, mas ele teria, no caso, orientado essa entidade a isso. É, um grupo que faz coisa pro mal, não é que o cara... Mas é algo muito além, né? Muito... Galera do astral, vai lá e ferra com eles porque eles estão zombando da gente. E uma entidade movimentando energia fazer isso acontecer. Isso é outra possível, coisa. então mesmo? Caraca. Uma coisa, quando alguém fala que é satanista, tem que olhar isso direitinho. Pelo seguinte... Adolescentes, para poder incomodar os pais, é muito comum, dizem que são satanistas para incomodar o pai que é religioso. E ele não é satanista coisa nenhuma. É a hora que vê o rabo de seta Exato, exatamente. A maioria dos que se dizem satanistas são até mais religiosos do que os religiosos fanáticos. Agora, existe gente que faz o mal. E o termo satanista eu não poderia usar para um hindu ou para um chinês que nem acredita em Satã. Mas tem coisa do mal também. Então, a mente humana... ela é capaz de coisas horríveis e coisas maravilhosas. Quando alguém pende para o lado escuro da força, simplesmente vai fazer o mal. Tá? E aí tem gente que, infelizmente, independentemente da área, pode estar com essa vibe no mundo no momento. E outros, imbuídos de coisa da luz e do bem, vão tentar trabalhar por isso. Agora, há uma diferença. Alguém que trabalha para o mal não respeita nada, nem quem é da luz, que é considerado oposto. Mas quem trabalha na luz jamais vai considerar alguém do mal como oposto. Meio que tá uma cagada total, não há uma ideia de rivalidade ou de separatividade quando você vê uma luz só em tudo. Quando se fala aquele espírito ali não tem luz, não é verdade. Até uma pedra tem aura. O que acontece é que... Aura. Um espírito que é tão pedacinho de Deus igual gente ou uma pessoa... encapou a mente dele com tanta ideia ruim que as formas mentais escuras encaparam a luz, e quem olha de fora fala ele não tem luz, mas a mesma luz que deu vida a nós também deu a ele, apenas está encapsulada. Um dia, quando essa capa quebrar, a luz emerge, o cara, você vai ver que não passa de uma pessoa igual você, revestida de treva. Então, quem está na treva pode considerar alguém da luz como adversário, mas quem está na luz não pode considerar nada como adversário, porque vê a unidade de Deus em todas as coisas, a mesma origem em tudo. Antes de falar sobre outro relato, os dois aqui são gêmeos. Tem, em relação à aura dos dois, ela é parecida? Não, é diferente porque são pessoas diferentes, embora o corpo seja igual. Agora, os gêmeos... O que dá pra falar desses dois bostinhos aqui? Os gêmeos, como eles têm um corpo oriundo de um útero só, a sensibilidade dos dois, um para outro, é grande. A nível de pensamento, de energia. Agora, a personalidade dos dois... totalmente diferente? É diferente porque são pessoas diferentes. Tá? Agora, o corpo deles é parecido, então a sensibilidade no corpo... pode ser parecida. Agora, a sensibilidade de alma é de cada um, porque são diferentes, né? Entendi, mas dá pra saber qual deles aqui é mais... Olha, a tua aura dilata muito. Aquela sensação que eu falei de parecer que tá ele crescendo... Ele não tava aqui, eu acho. Ele não tava aqui, né? Não. A sensação que muitos médios têm de passar energia, ter a sensação que as mãos ficam grandes, no teu biotipo, a aura tua tende a crescer. Você tá deitado, parece que você tá ficando grande, tá? Ou não consegue se mexer e, de repente, durante o sono. Ele não tava aqui na hora. Não tava. Não. Tá? Tá? A sensibilidade tua não é essa. A tua aura, ela expande mais para fora. A dele, ela contrai mais para dentro. A tua sensibilidade para sentir coisa é maior, mas a concentração dele é maior do que a tua. Quer dizer, são características ele foca melhor aqui, mas ele sente mais. Você tem, é diferente, né? Não é pelo fato de ser gêmeos. E eu que só me arrebenta, que fica só... não acho que tá ruim, não. Não acho que tá... Outro relato que eu ouvi dizer, isso já não foi uma pessoa que me contou, foi algo que eu li. Mas o pessoal tá mexendo com algo, acho que a ver com Goetia, não sei, também eu sou bem... Goetia ou Goécia, né, o nome? Eu sou bem leigo, já deu pra perceber. E ele tava fazendo alguma coisa referente ao espírito... Qual é o nome? Espírito servidor. Que era um espírito ele é meio que uma criação de um espírito. Tá, já entendi. Não é tem livro de São Cipriano? Eu não sei, não tem relação com isso, não. Não tem relação. Não, é uma relação, é um espírito pra servir a ele, tal. Aí o que acontece? Ele foi fazer esse guerigueri, essa bababã. Aí ele se arrebentou. Porque ele falou que, do nada colou 2 espíritos nele. Segundo ele, eram espíritos e tal. E ele só via esses espíritos quando ele sentava na cama, de frente pro espelho, assim. E ele via esses espíritos. E aí, ele começou a ir em centro de Umbanda, centro aqui tentando tirar aquilo dele, né? E não conseguia tirar. Ele falou que teve até uma vez que ele foi no centro e tal. Ele saiu de lá mais leve e falou, saiu. E ele tava descendo as escadas, ou subindo, não sei, pra ir embora do centro. E o espírito no ouvido dele chegou aqui e falou, você sabe que a gente tá aqui ainda, né?
pra ele. E ele tava desesperado tentando tirar. E aí ele, nesse meio tempo, aí ele descobriu que na verdade não eram espíritos. Eram pessoas que meio que se projetavam pra sugar a energia dele. Caramba. E acho que ele abriu meio como se fosse um portal e as pessoas conseguiram se alocar. São várias possibilidades, tá? Quando se fala um servidor, é uma coisa que vem desde a magia antiga até do Tibete, da pessoa criar uma forma mental duplicada dela mesma e animar com a vontade dela para uma determinada finalidade. Então, na verdade, não é uma questão de outro espírito. É criação dele, um duplo negativo criado pela mente e animado por uma intenção. Isso é criar o servidor uma forma mental. Ele foi fazer isso, estava olhando no espelho para criar a ideia do duplo mais forte. Não é que o espelho rebate a luz, que o espírito não rebate a luz, ele não vai ver mais mentalmente. O que acontece? Semelhante atrai semelhante. Quando ele começou a fazer essa prática, é como se Veja, ele está tentando criar um duplo. É como se ele criasse uma cisão na mente dele, uma divisão de personalidade. Então ele abriu uma brecha nele mesmo. Ele fragmentou a mente dele e alguma coisa veio. Esses dois caras que estão lá, são várias possibilidades. Primeiro, 2 espíritos obsessores e que diziam para ele que eram pessoas projetadas para confundir ele. Ou segundo, 2 pessoas que estavam dormindo fora do corpo, sugando a energia dele. Mas eles tinham consciência, era uma menina e um menino, ele falou, uma mulher e um homem que faziam isso. E aí ele, lembra que eu te mandei essa história na época? Lembro. Acho que ele ficou uns 6, 7 meses nessa... É uma obsessão, com nessa certeza. História. E aí parece que em algum nesses fóruns que existe hoje em dia na internet, ele leu que o correto seria ele não dar mais atenção para os espíritos, porque eles estavam se alimentando justamente da atenção que ele dava. Isso que é sugerir. Eles ficam jogando ideia para você ficar no clima, você dando atenção a uma energia. Então, é o que eu sempre aconselho. Você saiu na rua, você está vendo algo ali, continua prestando atenção na rua, porque a preferência é tua que você está encarnado. Então eu posso ver uma entidade e não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui. Muitos espíritos sugam a energia da atenção. Por isso, tenta chamar a tua atenção, eles usam sugestão mental, ondas de medo para sugestionar você. Muito espírito obsessor chega e fala, vou fazer a sua vida dar para trás. Ele não tem esse poder, mas ele sabe que se a tua autoestima cair, ele te domina melhor. Tem muito de sugestão. Então o lance é irradiação de luz, a personalidade aqui feliz, quer dizer, autoestima para cima, concentrar num objetivo positivo que não tem a vibração. Por exemplo, toda a energia que ele gastou para tentar fazer um duplo antes, e a finalidade disso, por que ele não gastou essa energia para ajudar um orfanato, cacete? Ajudar. Então, o lance todo é aonde você linka a sua energia. Mas tem muita parada também do egoísmo, a parada do cara querer mexer com o que talvez não conheça. Exatamente. Porque assim, eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe mexer com magia em si. Sim. Certo? Sim. Então, quando você aprende qualquer coisa mínima que seja, você já acha que você tem um superpoder a mais. Eu acho que deve ter sido um caso desse. Eu acho que ele achou que talvez tinha um superpoder a mais e falou, cara, já vou querer algo, já vou tentar algo. E aí dançou. Felipe, uma coisa é o despertar da paranormalidade, que é o conjunto de potenciais. Outra coisa é o despertar da consciência. Alguém pode estar interessado em despertar uma capacidade e não a consciência. E tentar usar a capacidade para coisa egoísta. Então, o mais legal é quando você estuda a parte espiritual, consciente do potencial, mas educando ele com a tua consciência. Que aí você vai levar aquilo para algo positivo. E outra, alguém com profundidade nessa área jamais vai fazer o mal ou manipular qualquer pessoa com abuso de poder sobre o outro, porque ela sabe que karmicamente a coisa volta para ela. Então, se alguém faz isso por um motivo leviano, paga um preço terrível.